momento em que a pessoa se coloca para conversar com a outra e presta atenção na sua fala, está demonstrando um interesse verdadeiro pelo assunto e, acima de tudo, pela mensagem que está sendo dita. Pascol, 2019. Convido a todos a continuarmos nesse momento. O que vivenciamos nesse espaço incrível de tempo na programação, que foi destinado, como deve ser feito nos ambientes educacionais. Sabe qual é o nome disso? Escutativa. A escutativa é uma ferramenta de comunicação que está dentro de um conceito que chamamos de comunicação generosa, que chamamos assim também dentro da coordenação. O processo de escutativa dentro da Faculdade de Farmácia iniciou-se lá em 2018 e continua no período online. E esse conceito pressupõe que, a partir do momento em que a pessoa se coloca para conversar com a outra e presta atenção na sua fala, está demonstrando um interesse verdadeiro pelo assunto e, acima de tudo, pela mensagem que está sendo dita. Pascol, 2019. Convido a todos a continuarmos nesse momento de escutativa do quadro Fala PCD, só que agora no nível de pós-graduação. Vamos ouvir um pouquinho do que esses profissionais podem nos contar. Em 2019, da Unicamp na área de Educação e Direitos Humanos. Então, inicialmente eu gostaria de convidar a Isabelle para poder se autodescrever. E coordenador de Relações Institucionais do Instituto de Tradução e Interpretação e Docência em Libras pela Unicelv, e é mestranda no CMPDI, pela Universidade Federal do Fluminense. E para completar esse momento incrível, eu vou convidar também a Marinei Chaves, que é mestre em Diversidade e Inclusão, é pós-graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Auditiva, é bacharel em Serviço Social pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente é pesquisadora na área de diversidade na surdez, da tecnologia assistiva, da educação inclusiva, da Libras, acessibilidade, inclusão social e luta pelo direito da pessoa com deficiência. Incrível, pessoal. Vamos ouvi-los? Agora é com você, Matheus. Peço que se autodescreva e convide os seus convidados. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Matheus Melo, eu sou ICEDACAF, eu sou um homem preto, de cabelos enrolados e encaracolados, utilizo um óculos com armação prateada, arredondada, eu tenho o nariz um pouco mais alargado, eu estou usando uma blusa com gola V listrada com cores azul, preto, cinza e marrom, e atrás de mim tem uma parede com cortina preta e com algumas notas musicais. Então, inicialmente eu gostaria de convidar a Isabelle para poder se autodescrever e também contar para a gente quais foram as suas maiores dificuldades ou barreiras
como estudante PCD durante a sua pós-graduação, levando em conta também o ensino remoto durante a pandemia da Covid-19. Pode começar? Sim. Meu nome é Isabelle. Esse é o meu sinal. Eu vou fazer minha autodescrição agora. Sou uma mulher morena clara. Olhos cor de mel. Cabelos longos, pretos. Uso uma camisa preta de manga. Gola arredondada. Um preto básico. Ao fundo, uma parede na cor cinza. Uso um brinco pequeno, um pequeno brilho, mas não é ouro, tá? Posso começar a explanar? Então, hoje eu vim apresentar para vocês um pouco das minhas limitações e dificuldades. E por que isso? Porque eu sou uma pessoa surda. Sou uma surda moderada. E do lado direito e do lado esquerdo severo. Eu nasci surda. E qual o motivo? Eu tive rubéola, mas a minha mãe teve rubéola, então eu acabei nascendo surda. Tive tratamento, fui me desenvolvendo, fiz o tratamento com fono. Isso melhorou um pouco a minha condição. Eu consegui oralizar e também utilizar a língua de sinais. E nesse período todo, eu sempre estudei em escola regular. Sempre na escola regular. Então, nesse período, não tinha intérprete, porque a lei de Libras ainda não existia, estava no começo ainda dos estudos, foi bem anterior. Então, não tinha intérprete. Então, eu utilizava a oralização como estratégia de comunicação com todos os professores. E esses professores eram extremamente pacientes comigo, olhavam e falavam comigo, olhando de frente comigo, porque eu era a única surda entre os outros ouvintes. Então, havia uma troca muito grande entre nós. Neste processo, aconteceu a chamada Lei de Libras, então foram aparecendo os intérpretes, os processos de inclusão e também o decreto. Nesse processo, eu acho que ela travou. Então, nesse processo, antigamente, né, há muito tempo, 1º ao 8º ano, não tinha intérprete. E eu também não quis intérprete. Eu já estava acostumada ali com o professor, né, ali na mesma turma, então foi tudo ótimo para mim. No ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, eu fui para uma escola particular. Tinha intérprete? Não tinha. Né? E aí? Eu não esperava como que ia ser. Mas tudo bem, tinha intérprete, ia ficar lá ou não, mas eu escolhi não ter intérprete, era próximo à minha casa. Eu gostava muito do ambiente, comecei a estudar, tive um pouco sim, de dificuldade. Os professores não estavam preparados para aquela situação, no caso de ter uma aluna surda. Então, eu me esforcei, tive muita atenção, os professores falavam, né, para mim, então, os colegas, eu tinha essa interação muito grande. Me formei no ensino médio e resolvi estudar a graduação em administração. Eu pensei, nesse momento, eu precisava do intérprete, porque a escola é diferente da graduação. Então, eu aceitei. Então, teve um intérprete. Estudei, aí fui estudar na Unigran Rio. Esse é o sinal. Ali em Caxias. Então, aceitei o intérprete, começamos a estudar juntos, então consegui me desenvolver, fazer todo o meu trabalho. Então, às vezes, quando não tinha intérprete, eu não conseguia acompanhar toda a aula, porque o professor, ele era diferente da característica do professor do ensino médio. Então, ele explicava. Então, eu tive
muita modificação, então muita dificuldade, e foi ocorrendo. Me matriculei no curso de Letras Libras e me formei na Unigran Rio. Ali no Letras Libras, na UFRJ, era um ambiente maravilhoso, porque já tinha intérprete. E ali foi uma marca na minha vida a UFRJ. Porque no curso de Letras Libras da UFRJ, tinha vários alunos surdos, mais intérpretes. Anteriormente, eu nunca tive acesso a esse amigo surdo que estudava junto comigo, eram sempre os ouvintes. Então, no Letras Libras, foi o primeiro contato que eu tive. Isso foi extremamente interessante. Foi uma experiência diferente. Foi uma relação que eu tive que foi muito boa. Após a minha formação, eu fiz uma especialização pelo Níntese. Eu comecei essa pós, foi um pouco presencial, foi um pouquinho antes da pandemia. Estava lá assistindo os professores dando a aula, tinha um intérprete junto na aula, durante todos os momentos. Realmente foi muito agradável. Todas as disciplinas eu assisti, tinha plataforma, então, assim, fazia as respostas, respondia em Libras. O que foi um pouco diferente nesse processo? A avaliação linguística da Libras. A Uníntese é uma instituição que é do Rio Grande do Sul. Então, eu via alguns sinais e conseguia até perceber e, assim, as variações linguísticas desses estados, de professores diferentes que estavam ali naquele processo. Então, eu consegui fazer as disciplinas, estudei, né? Eram sinais diferentes, mas através da contextualização eu conseguia. Todas as provas eu conseguia fazer, mas porém tinham sinais que eram do Rio Grande do Sul, né? Porque a Uníntese, por ser a instituição do Rio Grande do Sul, aí eu acabei perguntando para uma amiga, né, que já morou lá no Rio Grande do Sul. Vem cá, o que significa isso? Ela foi, passava as informações para mim, eu conseguia fazer as respostas normalmente. Durante todo esse processo, fui para o mestrado lá na UF. É o mestrado em Diversidade e Inclusão. Eu acreditei que poderia ter intérprete, perguntei para uma colega surda que já havia estudado nesse mesmo curso, e essa colega disse que sim, terá intérprete, mas acredite, não é muito fácil, não será tão fácil assim. Fiz a minha matrícula, tinha um intérprete, né? Eram intérpretes bolsistas na época. Continuei ali a minha pesquisa, estudando, né? Naquele momento eu não senti dificuldade nem alguma limitação. Nesse momento que começou a pandemia, eu me senti um pouco limitada. Por que isso? A diferença do presencial com o remoto foi muito grande. Estudar presencial pela internet é muito diferente. Por quê? Por exemplo, são várias plataformas. Tem o Google Meet, o Zoom, né, o StreamYard, enfim, N plataformas que são utilizadas nesse processo. Então, sei lá, tem uma palestra que o professor está dando aula e abre essa plataforma. O intérprete não consegue estar alocado nesse processo. Então, assim, às vezes o intérprete estava muito pequeno, tal. Então, a gente percebia essas dificuldades e essas nuances, porque a gente não conseguia ver o professor dando aula e acompanhar os intérpretes. Então, o que acontecia? A gente pedia para tirar a tela do professor e para acompanhar os intérpretes. Seriam dessa forma, a partir desse processo. Isso, para mim, foi uma limitação intensa e grande, porque eram muitas telas abertas para mim, né? Eu tinha que abrir a tela do intérprete, eu tinha que ver outras pessoas, e isso me causava um desgaste. E, às vezes, uma pessoa chamava, outra pessoa falava, e eu sentia que eu perdia tal conteúdo. E isso, para mim, não foi só nesse momento de pandemia. Um exemplo foi no momento da inscrição, que eu me inscrevi para pós, o nome é Unicel, o nome dessa pós. Unicel. Eu acho que é esse o nome, esse é o sinal.
e foi uma pós de Libras, a qual eu fiz inscrição, e, pois bem, eu pensei, nossa, ali o espaço está adequado, tem tradução, penso nessa perspectiva da tradução de materiais, pois bem, fui lá e fiz a minha inscrição. Quando eu cheguei para assistir a aula, simplesmente não tinha intérprete. Tinha uma janela, eu observei que tinham janelas, porém não tinha intérprete de Libras, o que me causou uma intensa e uma enorme estranheza. Perguntei para a secretaria, olha, não tem intérprete nas aulas? Me falaram, olha, não tem. O que me causou, eu fiquei super perplexa, porque eu não sabia disso, né? Ok, consegui assistir às aulas, tentei olhar os materiais, eu fiquei lendo, os materiais não eram fáceis, e eu fiquei lendo as mensagens, os materiais, recebi os livros, as apostilas, mas só que para mim, naquele momento, a partir daquele momento, eu me senti bem complicada, porque eu fiquei pensando, os outros surdos que não conseguem fazer esse tipo de contextualização, será que eles vão conseguir aprender? Eles vão conseguir entender o processo de aquisição do conhecimento naquele momento? Porque é um curso de pós-graduação. E é pós-graduação em língua de sinais. Então, deveria pensar, desde o início, na sua base, a língua de sinais em si. E as pessoas pensam, nossa, tá ok, se fosse outra pós, não seria obrigatório ter língua de sinais, pensar em acessibilidade? Eu fiquei pensando e me provocando a partir desses acontecimentos. E eu não conseguia entender as aulas, isso eu confesso. Eu não conseguia entender 100%. Eu conseguia pegar algumas questões que eu via durante a aula, alguns amigos meus também fizeram inscrição, e eu conseguia entender mais ou menos algumas coisas. E eu fiquei muito preocupada. E foi um momento também que me trouxe um choque muito grande. E também não é somente essa questão. Eu mandei e-mail para a secretaria, pedindo as informações sobre a pós, para tentar uma interação mesmo, né? E eles me mandavam enormes, longos textos. Não me mandavam nada traduzido, nada com intérprete de Libras. Nem que fosse algo minúsculo, pequeno, sabe? Não tinha. E com as pessoas poderiam criar cursos de Libras, criar traduções de materiais, criar momentos. Nesse momento da pandemia, momentos de troca. Isso sim seria um olhar mais sensível. A gente não pode esquecer, nem por um momento, da acessibilidade, de ter a janela do intérprete, de ter uma pessoa sinalizando, que saiba sinalizar, de oferecer a legenda. São essas possibilidades e caminhos que mostram que uma pós se preocupa, sim, com a acessibilidade e com essa pessoa que está ali. E eu vejo que isso, sim, é uma barreira, é uma limitação. Uma outra questão também que eu avisei a secretaria na época era por que eles colocaram uma pós em Libras. Porque se é uma pós oferecida para todo o país, tem vínculo com o MEC, por que não tem a língua de sinais ali ofertada na sua íntegra? Era somente isso, porque era uma pós focada para alunos ouvintes, pensada para alunos ouvintes. Porque nunca pensaram que uma pessoa surda poderia se inscrever. Aonde está a acessibilidade? E tinha passado pouco tempo que eu tinha feito a inscrição, e isso causou um desgaste enorme para mim. Eu tentei, eu consegui, muito bem isso, mas eu não me preocupo somente comigo, eu tenho esse olhar empático com o outro. Eu penso nos outros surdos também, que não conseguiria entender esse processo, que não saberia como lidar, como se comportar. Não é justo com essas pessoas. Falta sensibilidade, falta empatia, falta, sim, essa busca pelo conhecimento, buscar saber que o surdo também pode, sim, estar incluso nesses espaços. Então, no momento eu fiquei estudando nessa pós, eu continuei estudando nessa pós, e agora eu também terminei mestrado na UF, e lá eu não senti tamanhas limitações, porque lá é um espaço que pensa, sim, na acessibilidade. E, para mim, na minha opinião mesmo, eu penso que o presencial é, sim, que eu me sinto mais à vontade, onde eu participo, onde eu me coloco, onde eu consigo fazer surgir as minhas dúvidas. Tem o intérprete ali na minha frente, não tem outras pessoas transitando na minha frente, tem alunos sentados atrás de mim
mas eu fico com foco, o meu olhar está preso no intérprete. Então, é completamente diferente de uma sala de aula remoto, em que tem várias câmeras abertas, várias pessoas, uma pessoa sai, depois perde foco no intérprete, e eu perco a contextualização e fica complicado para mim esse processo. E quando, mesmo que eu fixe o intérprete ali, e se uma outra pessoa sair da sala remoto, que às vezes eu perco a fixação desse intérprete. Então, é um processo que a gente ainda precisa se acostumar, que se renova a cada vez. Então, era isso que eu queria falar um pouco, queria abordar um pouco das minhas limitações enquanto dificuldade. Seria isso. Isa, agradeço a sua participação e também gostaria de fazer uma outra pergunta para que você possa falar um pouquinho mais da sua experiência na pós-graduação. É que se você já foi assistida por algum núcleo de acessibilidade dentro da sua instituição e quais ações que você tem recebido suporte que considera ser essenciais para o ingresso e permanência do estudante PCD na pós-graduação. A Gisele, né, ela tinha me falado. Você pode repetir a sua pergunta, Matheus? Desculpa, você pode repetir a sua pergunta, Matheus, por favor? Eu não entendi muito bem. Posso sim, desculpa. Eu falei um pouquinho rápido, me desculpe. Então, dadas as dificuldades, durante o seu percurso acadêmico na pós-graduação, você tem sido assistida por você foi assistida por algum núcleo de acessibilidade na sua instituição, né? E também eu aproveito para perguntar quais ações você tem recebido que você considera ser essenciais para o ingresso e para a permanência do estudante PCD na pós-graduação. Na verdade, eu não pensei nisso anteriormente, eu confesso. Não era algo que eu tinha pensado antes. Eu acho que poderia pensar um pouquinho mais, mas eu não pensei nada agora, no momento. Então, eu faço uma outra pergunta para a gente dar uma perpetuação nessa conversa, que você disse que não tinha intérprete em em um dos cursos de pós-graduação que você fez, certo? Qual a importância que você diria, qual a importância da presença do intérprete, né, para a permanência do estudante PCD na pós-graduação? Você está falando sobre qualquer curso de pós ou a partir da minha experiência, né? Na UFRJ, ou posso falar de um espaço geral? A partir da sua experiência mesmo, mas você também pode, né, abranger o quanto você quiser, né, que esse é seu espaço de fala, né, esse é seu momento de, né, falar para as outras pessoas, para que eles possam, né, saber um pouco mais, né, e ver a necessidade, né, o quão é essencial, né, ampliar, né, a acessibilidade e a inclusão na pós-graduação, dentro das instituições. Sim. Vou tentar citar exemplos, né? Anteriormente, como eu falei anteriormente, né? Quando eu fiz a minha inscrição na pós, no primeiro momento, na Unintes, né? De tradução e interpretação de Libras, eu fiquei olhando, olha, é um espaço que já está pronto, que já está dado,
tem intérpretes de Libras, mas quando eu cheguei lá, realmente era desse fato, tinha intérprete de Libras. A interação foi feita de uma forma com qualidade. Agora, nessa outra pós de Libras, na Unicelf, ela era uma pós de Libras e que eu pensei também, olha, esse espaço também vai estar pronto, mas não tinha nada pronto, não tinha nenhum pensamento em língua de sinais, né? E até eu pensei, nossa, antes eu pensei, daria para fazer inscrição a partir disso? Poderia fazer inscrição? Já tem intérprete de Libras, já que está oferecendo uma pós-graduação em língua de sinais. Então, eu sei que é uma área nova, e aí foi isso que eles me falaram. É uma área nova, a gente está se acostumando, mas só que a gente precisa pensar nesses espaços. Porque como você oferece uma pós que fala em língua de sinais e divulga essa pós, promove essa pós, mas só que não pensa na acessibilidade para a pessoa surda. Então, você deixa fluir, deixa que as coisas fluam, mas não oferece acessibilidade, sabe? Eu falei, olha, você tem uma lei, vocês podem ler a lei. E aí, muitas informações me passaram a partir de formas textuais longuíssimas. E eu ficava pensando, se for um outro aluno que paga mensalidade, é dessa forma, é esse serviço que vai ser ofertado, uma pessoa que está ali pagando as mensalidades. Eu tive que me colocar nesse lugar de quem mostra a lei, de quem mostra o decreto, para que essa pós-graduação pudesse pensar em mim enquanto uma pessoa surda que tem direitos. E eles falaram, nossa, vamos melhorar, mas até agora eu estou aguardando. Uma outra questão também é que eu tive que me posicionar, eu que tive que ali me colocar naquele lugar de quem fala, de quem questiona, nesse lugar de quem reclama pela acessibilidade, que é um direito meu. Agradeço, Isabelle, pelas suas falas, foram muito importantes, né? Mas agora, devido ao tempo, vou ter que dar lugar agora a outra pessoa também para falar um pouco, né, sobre a experiência. Então, chamo o Guilherme, né, agora chamo o Guilherme para falar um pouquinho quais foram, né, as maiores dificuldades e barreiras como estudante PCD durante a sua pós-graduação, levando em consideração o ensino remoto também durante essa pandemia pela Covid-19. Obrigado, Matheus. Primeiramente, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou um homem branco, eu tenho 39 anos, cabelos lisos castanhos, olhos castanhos, nariz médio, barba por fazer, barba curta, né? Estou vestindo uma camisa polo vermelha e atrás de mim tem uma estante com alguns livros e alguns quadros com mapas, né? Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões que me parecem centrais, né? No caso do autismo. A principal delas, quando a gente fala de adultos autistas, é a completa falta de estudo e perspectiva de como abordar, de como tratar, de como incluir alunos autistas adultos, né? A gente tem pesquisas que dizem que apenas 2% de tudo que se pesquisa sobre autismo, e hoje é muita coisa, né, mas apenas 2% dessas pesquisas são voltadas para os adultos, né, sendo que a gente passa a maior parte da nossa vida sendo adulto. Algumas das minhas dificuldades, com certeza, foram a partir do diagnóstico. Eu não tenho, como eu mencionei anteriormente, eu tenho quase 40 anos, e quando eu era criança, o autismo era muito confundido, né,
com alguma espécie de deficiência intelectual. Eu nunca tive nenhum tipo de deficiência intelectual, né? Então não foi feito o diagnóstico naquela época. Eu passei praticamente toda a minha vida com um diagnóstico, desde a infância, com um diagnóstico de depressão, e somente quando me tornei adulto, né, entre 37 e 38 anos, que eu consegui encontrar profissionais especializados em adultos com no espectro autista, né, que pudesse fazer uma avaliação psicodiagnóstica. Né. Então, eu acho que um dos grandes impeditivos para pessoas da minha geração e que hoje estão na pós-graduação, né, alguns até na graduação, mas massivamente na pós-graduação, é a falta de um diagnóstico que possa, de forma clara, né, referenciar essa nossa particularidade e, a partir daí, ser melhor abordado, né, a questão do autismo, que não é uma deficiência propriamente dita, mas juridicamente ela é análoga, né? Os autistas têm essa prerrogativa de pessoa com deficiência em razão da extensão das dificuldades que apresentam ao longo da vida, né? Então, juridicamente, para todos os fins, autistas são pessoas com deficiência. Aí vejam, o meu mestrado eu realizei na Unicamp, na Faculdade de Educação. Então eu posso dizer com tranquilidade que eu estava num ambiente super privilegiado, porque a pauta da inclusão é um dos principais temas, um dos principais tópicos de reflexão dentro da Faculdade de Educação, né? A gente não só pensa a inclusão de pessoas com deficiência, mas a gente pensa a inclusão de todos e todos os alunos e as alunas da universidade, ou das escolas, da educação básica, né? Então a gente tem esse lugar, posso sim, com alguma segurança, dizer que era um lugar privilegiado, onde essa reflexão já existia, né? Esse meu mestrado na Unicamp, ele contou com algumas questões que eu considero muito comuns até no estado de São Paulo, né? A gente tem aqui 3 grandes universidades públicas estaduais, a USP, a Unicamp e a Unesp, né? Nenhuma das 3 universidades tem políticas de cotas para pessoas com deficiência, né, para a graduação e para o ensino técnico. Então, por não ter uma política de cotas, né, como já era imaginado nos institutos federais e nas universidades federais, né, lá desde 2005, né, as universidades estaduais, elas de alguma forma se omitiram de refletir sobre a inclusão, sobre a pessoa com deficiência, né, nas cadeiras da universidade, seja da graduação, seja da pós-graduação. Então, a gente teve que iniciar um movimento voltado para buscar essa reflexão da universidade, né, voltado a provocar que fossem criadas cotas para pessoas com deficiência como um todo nas universidades paulistas. Eu posso falar aqui pela minha experiência na Unicamp, e eu acredito que hoje, né, com um atraso de 15, 16 anos, mas dentre as universidades estaduais, a gente é o que tem a pauta mais bem definida, mais bem organizada, no sentido de garantir a acessibilidade, mas a universidade, ainda que garanta a acessibilidade, não é o mesmo que garantir inclusão, né? Então a gente tem lá muitos casos, né, seja na graduação, na pós-graduação,
de estudantes que praticamente não suportavam mais os seus cursos, né, tinham muita dificuldade em dar continuidade nos seus cursos. Então, você veja, nesse momento estou falando dos alunos de modo geral, não especificamente com pessoas com deficiência, né? E só que isso, né, essa grande ansiedade que muitas vezes a vida acadêmica causa, né, que causa depressão, que causa síndrome de burnout, né, que causa uma série de comorbidades, questões aí, elas não são tratadas da forma adequada como uma política educacional brasileira, né? A gente tem aí as universidades que trabalham a partir de uma perspectiva neoliberal, uma perspectiva produtivista, numa perspectiva tecnicista, né? Então, onde há uma grande preocupação na formação de um profissional, né, mas não necessariamente na formação integral daqueles seres humanos que estão ali, né? Então, agora, a gente sabe de casos, né, de alunos e alunas da pós-graduação, mesmo na graduação, né, que tem tantas dificuldades do ponto de vista emocional, sensorial, para dar continuidade aos seus cursos. Vocês podem multiplicar isso inúmeras vezes quando a gente fala de um aluno com deficiência. Eu vou falar aqui especificamente de um aluno autista, né? E vou dar um exemplo muito simples, né? A gente esteve há pouco com uma colega que é deficiente auditiva, né? E eu, como autista, eu tenho uma condição que eu posso dizer que é oposta à dela, né? Enquanto ela tem surdez severa em um ouvido e médio no outro, né, os autistas normalmente são hipersensíveis ao cheiro, ao som, né, aos estímulos visuais. Então, vocês imaginem que uma sala de aula, para mim, tem um efeito de como se eu estivesse numa rave, né, numa boate, numa discoteca, todos os dias, de segunda a sexta, né? Então, é a fala do professor, é algum comentário que os colegas fazem, é o barulho no corredor, os sons próprios da universidade, mesmo que são comuns, e que para outras pessoas que não estão no espectro poderiam interpretar isso e poderiam filtrar esses ruídos, né? Eu não tenho essa habilidade. Então, é tudo muito barulhento. E e isso me causa... eu acho que... Eu já vou voltar nessa questão, mas eu acho que é importante especificar uma outra coisa. Quando a gente fala de autismo, né, a gente muitas vezes lê matérias que falam sobre uma espécie de melase, uma espécie de mal-estar, incômodo, né? Mas, traduzindo para vocês, eu posso dizer que esse excesso de estímulos me causam dor. Então, a percepção que o meu corpo tem, a percepção que o meu cérebro tem, é de dor. Então, seja na universidade, seja se eu vou no supermercado e de repente tem algum cheiro, né, que se destaca, né? Essas questões me causam efetivamente dor, né? E isso limita enormemente a forma com que eu vou me relacionar, né, com os ambientes, com que eu vou me relacionar no ambiente acadêmico, com que eu vou me relacionar no supermercado, no shopping, na minha vida cotidiana, nas minhas relações, né? E, como eu dizia para vocês, a Unicamp, assim como
nas universidades estaduais aqui de São Paulo como um todo, não se preocupam, né? Não tiveram que se preocupar com a inclusão, a acessibilidade, a inclusão e a permanência dos alunos, porque nunca esteve em pauta isso, né? Mas eu acho que especificamente no caso dos autistas, e a gente tem conversado muito com a Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos da universidade, a gente tem conversado muito com o pessoal do DCE, né? Falta acolhimento, falta sensibilidade por parte do professor, falta o professor ser um bom professor, né? Muitas vezes, nas nossas universidades, a gente tem pesquisadores fantásticos, né? Cientistas com pesquisas assim, extraordinárias, mas que não necessariamente são bons professores, né? E a falta de uma formação no sentido de preparar esses cientistas fantásticos, esses pesquisadores fantásticos, de forma a serem bons professores, né, a que enxerguem os seus alunos, né, seria um processo fundamental. Então, a gente sempre fala aqui de um processo de sensibilização, de acolhimento dos professores, e que não seriam só benéficos para os alunos autistas, mas seriam benéficos para todos os alunos, né? Para qualquer aluno seria importante ter um professor que pode compreender um pouco melhor a forma com que o aluno aprende, compreender um pouco melhor a forma, as limitações desse aluno para poder superar essas limitações, né? A gente tem casos em algumas universidades que chegam para a gente de professores que deram aula 1 ou 2 anos para alunos surdos, né? E daí, em algum momento, você conversa com esse professor falando sobre aquele aluno e ele fala assim, não, mas eu não sabia que ele era surdo. Então, vocês imaginem, o professor deu aula por 1 ou 2 anos para um aluno, né, e não percebeu, né, que ele era surdo, e não percebeu que existia uma necessidade específica de dialogar, não teve a sensibilidade mínima, né, para uma coisa que, no caso dessa deficiência específica, é muito perceptível. Né? No caso dos autistas, a gente tem como bordão que autismo não tem cara, né? A gente não tem um biotipo específico. Eventualmente se você tem um olhar mais apurado, você vai perceber alguns traços, né, mas não existe um biotipo específico. Então, a gente tem trabalhado no sentido de pensar que professores preparados para serem professores, né, preparados para a docência, preparados para serem professores a partir de uma pedagogia humanizadora, né, e não só produtivista, não só pautada nos resultados, não só pautada na produção, né, seria importante também para a gente se perceber, não apenas, e não só se perceber, mas se ressignificar, não apenas como espaço, como instituição de ensino, né, mas também como uma arena da sociedade, né, uma arena privilegiada de debate, de troca, de compreensão das diferenças, né. E isso, infelizmente, ainda que esteja muito presente no discurso, né, muitos professores não trazem para a sala de aula. Então, essa era a apresentação que eu gostaria de fazer inicialmente. Matheus, me coloco à disposição para alguma pergunta que você tenha. Eu tenho uma pergunta final para finalizarmos e dar espaço também para Marineide falar um pouco, né? De acordo com a sua vivência até o momento, quais ações você recebeu ou você não recebeu, mas gostaria de ter recebido algum suporte que considera ser essencial, né, para o ingresso e a permanência de estudantes PCD na pós-graduação, né, considerando também que você
comentou anteriormente, né, a ausência, né, de um maior suporte, né, de um núcleo ali de acessibilidade que possa estar orientando, dando caminhos, né, ferramentas, né, para que os estudantes consigam, né, permanecer na graduação, né, reduzindo um pouco as barreiras, né, de acordo com cada especificidade que cada estudante tem. Então, eu refaço a pergunta. De acordo com a sua vivência até o momento, né, na pós-graduação, quais ações você tenha recebido ou não tenha recebido suporte você considera ser essencial para o ingresso e a permanência desses estudantes que são PCDs na pós-graduação? Olha, Matheus, sua pergunta é fundamental, né, nesse contexto que a gente vive aqui. Eu particularmente, né, eu pude contar com esse auxílio, que é muito orgânico dentro da Faculdade de Educação, né, mas que não é nos outros institutos, nas outras faculdades. E quando eu recebi o meu laudo, já com 37, 38 anos, né, eu fui em busca de algum grupo que eu pudesse dialogar, conversar e encontrar, né, algum referencial dentro da universidade. Não encontrei. Né? Dentro da Unicamp, até então, não existia ali um coletivo fosse para autistas, fosse para pessoas com deficiência. Né? E isso sempre foi muito foi tratado sempre com muito descaso, né? Ainda que a gente tivesse algumas forças, né, de militância, alguns movimentos sociais pontuais importantes, né? Mas eu não encontrei ali um porto seguro, vamos dizer, assim como outras pessoas teriam. Vou lhe dar um exemplo. Dentro da Unicamp, a gente tem uma série de coletivos, de núcleos voltados para a questão étnico-racial, para a questão dos povos indígenas, para o público, os alunos LGBTQIA+, né? Mas nenhum para pessoas com deficiência, nenhum para o autista. Então, eu fundei o coletivo autista da Unicamp muito mais do que por um desejo, mas, na verdade, por uma necessidade. Eu tenho 40 anos e meu processo formativo, né, na graduação, eu me formei em Direito, né, foi muito cruel, foi muito ruim. E eu pensei em nunca mais pôr os pés em uma universidade, né, como aluno, porque não entendia que não era o meu lugar ali. Né. Então, como eu disse para vocês, eu sinto que a Faculdade de Educação é um lugar privilegiado, né, para a gente pensar em inclusão, mas isso não pode ficar restrito à Faculdade de Educação. A gente tem que pensar na universidade, nas universidades como um todo. Então, a partir daí, a gente iniciou, por essa necessidade, a buscar quem seriam nossos pares, quem seriam outras pessoas autistas. A gente se aproximou da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, porque a gente pensa a questão da inclusão como uma pauta de direitos humanos, porque ali envolve a questão do trabalho, a questão do direito à educação, a questão do direito a ter uma família, a questão ao direito do pleno gozo do convívio social. Né? Então a gente pensa a pauta da inclusão de pessoas com deficiência a partir de uma perspectiva de direitos humanos, né? E com isso a gente tem trabalhado formações. E além dessas formações voltadas para professores, funcionários e alunos, né, para que entendam melhor o que é o autismo, longe dos estigmas, né, a gente também tem trabalhado no sentido de tentar garantir que professores que alunos, professores e funcionários da Unicamp que tenham a suspeita, né, de serem autistas possam fazer avaliação diagnóstica. Não é um serviço que o SUS fornece, não é um processo barato,
né? É um processo moroso, são vários encontros, são várias semanas, e isso torna esse processo moroso, e a gente aí tem mais a questão de que, como sempre, né, as pessoas com menor condição financeira, mais uma vez, são excluídas, porque não podem ter o acesso a esse diagnóstico, né? Então, uma das outras pautas, além das formações voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência como um todo, é a gente tentar garantir avaliação psicodiagnóstica a valores sociais, né? Então, a gente tem ali uma diferença de que uma avaliação dessa custaria R$ 1.500, R$ 1.700, né? A gente busca profissionais que tenham essa perspectiva de cuidado com adultos no espectro autista, que é uma coisa bem específica, né? E a partir daí, a gente tenta conversar com esses profissionais para que cobrem valores sociais, e que hoje a gente tem pautado em R$ 50 por consulta, né? Então a gente tem uma expectativa de um investimento que a pessoa teria que fazer de R$ 1.500, R$ 1.700, com certeza nessa situação que o Brasil se encontra, com as restrições das bolsas, né, que o atual governo tem imposto aí para a gente, não é uma questão fácil de ser resolvida, né, mas a gente tem buscado essas parcerias. Então, Matheus, eu acredito, sintetizando aqui a minha resposta, eu acho que a questão fundamental é a formação para sensibilizar professores, funcionários, a comunidade acadêmica como um todo, né? Formações, não só informar, mas formar essas pessoas, garantir essas formações, né? E garantir para os autistas, para os sujeitos que que têm a perspectiva de serem autistas, que tenham plenas condições de realizar sua avaliação psicodiagnóstica, né? A valores razoáveis, porque é um direito nosso, né? A gente não está falando aqui de um favor que a universidade faz, a gente não está falando aqui de um favor que a sociedade faz, são direitos, né? Então, a colega falou antes, está na lei, por que não se cumpre a lei, né? Então, às vezes, falta um pouco de boa vontade, falta um pouco de sensibilidade, né? Então, se eu pudesse dizer qual é o grande empecilho, né, é vontade política, é sensibilidade, é pensar a pessoa com deficiência como diversidade também, né? E é isso, Matheus. Agradeço muito o espaço e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço, né, você ter aceitado o convite, né, e ter se disponibilizado aqui nesse tempo de falar um pouco, né, sobre um assunto que é tão essencial, né, que é a acessibilidade e a inclusão no ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, eu agradeço muito. Então, devido ao horário, eu vou convidar agora a Marineide para se autodescrever e também falar um pouco quais foram as maiores dificuldades ou barreiras, né, que você teve como estudante PCD durante sua pós-graduação, levando em consideração também, né, o período de ensino remoto durante a pandemia pela Covid-19. Meu nome é Marineide. Eu me sinto muito feliz por esse momento, por essa oportunidade. E eu primeiro quero fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de cor branca, tenho olhos verdes, cabelos longos, castanhos e com uma mecha dourada. Eu estou usando um fone na cor azul, que é para melhor captar a minha fala nesse processo, né? Nesse momento que nós estamos aqui. Tem um fundo da parede que é branco e do meu lado esquerdo também tem uma porta de um guarda-roupa na cor marrom. Então, Matheus, falar de dificuldade dentro de um processo educacional é algo que eu vivencio, só que espero que daqui para frente, acredito que hoje está bem melhor. E eu estudei
desde a educação básica até o meu ensino médio, eu estudei educação dentro de uma escola regular. Não tem ainda na minha cidade uma escola que trabalhasse na perspectiva de uma educação chamada especial. E até o final do meu ensino médio, eu não vi pessoas quase fazer. Eu vi no ensino médio algumas pessoas pronunciar. E em relação à fala do nosso colega anterior, do Guilherme, eu quero ressaltar também que tanto na minha educação básica, quanto no ensino fundamental e ensino médio, eu passei por uma série de constrangimento da parte de professores que não compreendiam, não conseguiram assim identificar que eu tinha surdez. E eu sou uma surda oralizada. E foi um processo que em diversos momentos eu não entendia eles, e eu fazia o máximo, a minha parte. Na minha primeira série até a minha segunda série, eu já sabia ler e escrever. E eu tinha uma dificuldade de pronúncia com palavras, ou seja, eu falava muito pouco, eu falava mais palavras do meu cotidiano. Era uma fala muito assim, muito básica. Mas eu nunca me senti em nenhum momento dentro de uma escola inferior aos demais alunos que não tinham surdez. E doeu, eu posso dizer que essa é a palavra certa, doeu saber que diversos professores que estudam para atuar com alunos, eles não tiveram a sensibilidade de tentar um diagnóstico ou também indicar que a minha família procurasse profissionais. Então, eu tive um processo muito longo até a descoberta da minha surdez, que passou por um processo muito precoce, muito tardio, muito demorado. E eu fazia as provas como todos os outros colegas, eu conseguia fazer aquilo ali. Só teve uma situação que foi para mim muito constrangedor, que na aula de português houve uma ocasião que uma das professoras se aproximou, né, no momento que chegou o momento de ler, ela foi se aproximando e por eu não ouvir, eu não sabia assim, onde é que a turma está lendo? Qual é o parágrafo que eu tenho que ler? Qual é a parte do texto que eu tenho que ler? Então, eu virei para o profissional e perguntei qual é a parte que eu tenho que ler. Então, no momento que eu comecei a ler, que foi indicada onde eu ia ler, eu percebi que mesmo eu olhando assim, olhando para baixo, eu consigo ver tudo à minha volta. Eu tenho um visual muito apurado e de conformidade que eu ia lendo cada palavra, naquela época, bem devagar, o profissional ele vinha se aproximando. E chegou um momento que bateu na minha carteira e falou assim, fala mais alto. E eu tentei novamente. Na verdade, para mim, eu estava lendo. Só que o profissional não ouvia a minha voz, porque o surdo, ele tem um sotaque um pouco diferente. E, como eu disse anterior, eu tinha um vocabulário muito reduzido, eu falava palavras muito erradas. Não era proposital, era que, para mim, a forma que eu falava era uma forma correta. Por eu não ouvir, eu não pronunciava corretamente as palavras. Então, foi toda a parte desse profissional, aquela sensibilização e de pensar assim, ela tem algum problema, ela pode ter alguma deficiência. E isso realmente ali não aconteceu. E aquela profissional falou assim, eu não escuto você, a turma também não escuta você, e ficou naquilo. Na outra semana, ela tentou uma outra atitude, que era que eu começasse a ler
como a primeira aluna da turma. Eu observei novamente que ela vinha andando e chegou um momento que o meu livro estava aberto e ela fechou com a mão dela com muita força e falou assim: você não vai ler, você não precisa ler. E a partir dali, eu estava no 6º ano do ensino fundamental e foi dito o seguinte: você não vai ler. E eu achei que era só naquele dia. Não foi. Isso aconteceu na outra semana, eu não li. Colocava o livro na minha carteira, eu colocava, só que eu não tinha o meu momento de leitura. Se eu tivesse olhado para essa atitude que esse profissional teve, talvez eu nunca falaria como vocês hoje estão me ouvindo. Mas como eu já sabia ler, sabia escrever, eu fazia tudo que os demais colegas faziam, eu consegui não ultrapassar, eu consegui viver esse obstáculo que foi imposto ali durante todo o meu ensino fundamental, também percorrer durante o meu ensino médio, e quando chegava aqueles momentos de apresentar trabalho na área de biologia, de química, dentro da sala de aula, ou dentro de uma quadra, como uma feira, aquilo me causou, sim, alguns assim, receio. Eu vou falar, será que eles vão ouvir? Ou eu vou passar a mesma coisa que eu passava dentro da sala de aula? Isso era o mesmo pensamento. Só que quando chegava o momento na prática, eles não me davam oportunidade. Eu não tinha essa oportunidade. E faltou da parte, então, do professor compreender qual era a minha particularidade. Faltou ter empatia em saber que eu era surda, eu falava um pouco errado. Eu poderia melhorar? Claro que eu poderia. Deficiência nenhuma limita ninguém. Deficiência auditiva não limita a fala. Então, eu busquei dentro de mim muita força para estar dentro desse ambiente. E com o passar dos anos, mesmo ali dentro, alguns professores questionavam o seguinte: ela não ouve, mas ela faz a prova e ela passa na prova. Tem alguém passando cola para ela. Eles não me davam acessibilidade, eles não me deram um suporte, eu não sei, até o final do meu ensino médio, eu não sei o que é um atendimento educacional especializado, voltado para as pessoas surdo-oralizadas e também para nenhuma outra pessoa, estou falando de um modo geral. Eu não sei porque eu não tive isso, e por mais que eu fazia, eu não tentava me igualar a colega nenhum. Eu sempre acreditei no meu potencial e que eu sabia. Eu pegava a prova, eu estudava e eu passava por mérito mesmo. E mesmo por mérito, profissionais dentro do ambiente educacional, eles duvidavam daquela minha capacidade, daquele meu conhecimento. E havia diversas situações que eles queriam saber quem era que me passava uma cola, mas na verdade ninguém me passava cola. Eu estudava mesmo e eu passava. Então, teve um momento na minha vida que eu me sentia assim tão desmotivada dentro daquele ambiente que eu resolvi sair da escola e abandonar os meus estudos. Se pararmos para pensar, hoje, uma criança, um adolescente, um jovem, nós passamos a maior parte da nossa vida dentro do ambiente educacional. Esse ambiente, ele precisa ser um ambiente de acolhimento. E o professor precisa conhecer quem é esse seu aluno que tem deficiência. No meu caso, eu sou uma surdo-oralizada. Quem é essa aluna surdo-oralizada? O que ela precisa? O que eu posso oferecer? O que nós podemos fazer? E, para ter essa resposta
resposta precisa ouvir o aluno, chamar o aluno para uma conversa para que possa ouvir dele. Se querem fazer inclusão, ótimo. Todos nós, pessoas com deficiência, nós estamos nesse movimento, é nosso direito, nós queremos inclusão. Só que a melhor forma de fazer inclusão na prática é ouvindo a pessoa que tem deficiência. Então, no meu caso, o que poderia ser feito, o que pode ser feito para atender um surdo oralizado dentro da sala de aula? Nós sabemos que a necessidade do surdo oralizado ela é diferente do surdo sinalizante. Precisamos pensar na inclusão para esses dois grupos, principalmente quando tem esses dois alunos dentro de uma mesma sala. Que a partir do momento em que você traz a inclusão para um e não proporciona para o outro, você, em parte, você pode estar afetando a estima de um aluno. Você pode fazer com que esse aluno não se sinta no direito de ter uma acessibilidade. E nós sabemos que existe o direito tanto para o surdo sinalizante quanto para o surdo oralizado, como para o surdo cegueira, na verdade, para todas as pessoas com deficiência, nós temos um aparato de lei. E para que isso aconteça na prática, os professores precisam nos ouvir, não é chegar com um padrão e tentar padronizar como se todo mundo tivesse a mesma forma de comunicação. Nossas formas de comunicação são diferentes. Então, eu terminei o meu ensino médio e passei por muitas dificuldades. E chegou um momento na minha vida, encaixando com a palavra do Guilherme, chegou um momento na minha vida que eu não me senti que eu pertencia a um ambiente educacional, que eu ia para uma sala de aula e eu não ia ter uma acessibilidade, eu não ia ter uma inclusão. Então, eu passei uns anos sem voltar a concluir a minha faculdade. Então, os anos passaram e surgiu a modalidade de ensino EAD. E eu pensei assim, é a minha chance. Por quê? Eu não vou precisar ouvir certas palavras de professores. Por quê? Porque eu cheguei a ter o diagnóstico também errado de professores que disseram que eu tinha dislexia, que eu tinha retardo mental, que... uma série de coisas que, na verdade, não era nada disso. Eu tinha apenas surdez e só falava diferente, falava pouco, porque eu precisava passar por um profissional de fonoaudiologia para melhorar a minha fala, a qual eu recorri a partir dos meus 17 anos e que eu comecei a melhorar, e hoje a minha fala é muito melhor. Mas antes não. Então, dentro da minha graduação, eu encontrei uma dificuldade que as aulas eram em vídeo e não tinha legenda. E eu consigo fazer leitura labial. No momento que o professor falava de frente, eu conseguia fazer leitura labial. No momento que aparecia o slide na frente, eu não conseguia. Mas isso não me desmotivou, porque eu tive ali um acolhimento de uma coordenadora do curso, o qual eu pude levar as questões, as minhas particularidades e o que me atendia. Então, não dependia dela. Mas ela não só me ouviu, ela procurou levar a questão para os seus superiores, e quando eu já estava quase no 6º ano, 7º ano, já havia diversos vídeos que tinham a legenda. Então, foi um lugar para mim que eu me sentia assim, acolhida, e eu fazia a minha disciplina, eu sabia fazer o meu planejamento de aula, e terminando ali a minha graduação, eu fiz um curso de formação para professores aqui onde eu moro, e foi um curso que trouxe umas temáticas quais eu me identifiquei muito, que é voltado para a educação inclusiva, e
no meio disso, eu conheci uma professora, que é uma pedagoga, que hoje a gente é uma grande amiga, e eu perguntei a ela onde ela tinha feito o mestrado dela, que ela estava concluindo. Então, ela me apontou para a CMPDI. Então, eu vim para a UT, eu falei que era para lá que eu ia, eu vim para a UT, e entrei na UT, entrei sem perspectiva, porque eu já sabia, com tudo que eu tinha vivido antes, que eu poderia esbarrar novamente por algumas dificuldades, mas eu sou um ser humano que eu não penso muito, porque quando a gente pensa antes, você se paralisa. Quando você se paralisa, você nem tenta. E eu sou o inverso. Eu procuro pontuar para mim. Eu quero fazer um mestrado, eu vou me inscrever, vou passar por todo o processo, e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, eu comecei o mestrado dentro da UT e ali a questão do surdo oralizado foi levada para todos os professores. Passaram professores por mim que compreenderam que, além de falar de frente, eles precisavam ter uma postura para falar de frente. Falar de frente, em sentido de lateralidade, andando dentro da sala de aula, a leitura labial não funciona. E ali foi um processo para eles aprenderem e um processo em mim para exercer um pouco mais assim de combinando comigo, persistência. Eu persisti nesse caminho e o mestrado foi muito mais leve comparado com tudo que eu tinha passado antes, muito mais leve. E uma questão que precisa ser falada dentro de qualquer instituição é que quais são as acessibilidades, os meios que a gente pode oferecer para um surdo oralizado de forma que ele possa permanecer. Além de permanecer, nós, pessoas com deficiência, a gente precisa sentir dentro de nós também pertencimento daquele lugar, aquele lugar nos pertence. Para que isso aconteça, é preciso que todos os profissionais da educação façam o acolhimento, que tenham a empatia de compreender quem é esse meu aluno. Não é ouvindo do outro, também não é ouvindo muito, não lendo muito em teoria, porque para as pessoas com deficiência, muitos padrões não funcionam, como eu disse anteriormente, que as formas de comunicação são diferentes e o acesso à informação também são diferentes. Então, para mim, melhor atender um aluno, eu preciso que esse aluno me diga. Então, eu tive um processo melhor dentro do curso do meu mestrado, bem melhor. Então, eu espero que eu tenha respondido um pouco da sua primeira pergunta e vou guardar um pouco para as demais. Desculpa, gente. Então, agradeço novamente. Suas falas foram muito necessárias, né, para que as pessoas saibam um pouco mais sobre a acessibilidade e a inclusão e a necessidade que se tem de falar sobre a acessibilidade e a inclusão em todos os níveis de ensino, incluindo o ensino superior e a pós-graduação, né? Que dada, né, as dificuldades que se tem, né, na graduação e na pós-graduação, né, uma pessoa com especificidade pode ter ali mais barreiras, né, então se torna necessário falar sobre acessibilidade e inclusão, até que não seja mais necessário, porque vamos estar vivenciando a acessibilidade e inclusão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, eu gostaria, né, que você
assim, dado o tempo, né, gostaria que você desse um recado final, né, para que possamos encerrar esse bate-papo de diversidade e inclusão, né, esse workshop, uma mensagem para aqueles que estão na graduação ou pensam entrar na graduação ou na pós-graduação, né, que sejam PCD e até que não sejam PCD, um pouco da sua visão, sabe? Do que você sinta a necessidade de falar para que eles saibam, que eles não se prendam, né? Como você disse anteriormente. Então, Matheus, dentro da CMPDI existe um núcleo de acessibilidade. Tem uma demanda enorme, e eles procuram atender todos, mas em relação ao surdo oralizado, a gente parece um tabu falar sobre surdo oralizado, devido muitas coisas faladas por parte de teoria, né? Mas hoje nós estamos aqui tendo nessa palestra uma surdo oralizada que fala. Isso quer dizer que todo surdo oralizado que qualquer professor, qualquer instituição eu receber dentro do seu ambiente vai falar como a Marineide. Não. Mas, a partir do momento que esse aluno se identifica como surdo oralizado, é dever da instituição promover, além da inclusão, caminhos de acessibilidade para que esse ambiente seja um ambiente mais, assim, além de acolhimento, um ambiente em que o aluno se sinta como se fosse em casa, se sinta bem, se sinta confortável. Pois é muito desconfortável quando nós entramos dentro de um ambiente escolar e eles acham que a nossa forma de comunicação, leitura labial, ela funciona 100%. Para que a minha leitura labial funcione, eu preciso que o professor compreenda certas questões que, se ele não compreender, eu não vou entender o que ele fala. E não temos só leitura labial. Diante do ensino remoto, a gente viu uma série de questões vivenciadas tanto por profissionais como por todas nós, pessoas com deficiência, em que a gente teve que reaprender, se reinventar. A gente teve que se reinventar porque a gente tinha que enfrentar, porque a gente tinha que continuar. Então, eu fiz uma série de testes com o aplicativo para que eu pudesse ter ganhos, para que eu pudesse compreender, para que eu pudesse ter acesso. Isso partiu de mim. Então, o ambiente escolar, os professores, é preciso o investimento na formação continuada dos professores para que compreendam de fato quem são os surdos. E como atender um surdo oralizado dentro da sala de aula. A mensagem que eu deixo é que, se investir na formação continuada de professor, de forma a abordar positivamente quem é o surdo oralizado, qual é a necessidade dele, que difere da necessidade dos outros surdos, como eu disse, o ambiente poderá ser um ambiente facilitador de aprendizagem. Será um ambiente que proporciona inclusão, acessibilidade e que vai dar prazer a esse aluno de estar ali. Não basta falar de inclusão sem a gente não ter ela ali. E se querem fazer a inclusão, a melhor forma de fazer a inclusão é, como eu disse antes,
Escute o seu aluno, chame ele para uma conversa, deixe ele ser participante desse processo que vai melhorar a prática de um profissional e que vai também conscientizar todos os demais alunos que estão naquele ambiente. E para fazer isso, a gente precisa ter esse momento que nós estamos aqui. Eu estou aqui, eu aprendi a necessidade do Guilherme, como eu aprendi a necessidade de como atender a Isabelle. É isso que nós precisamos, da fala da pessoa com deficiência, falar sobre ela. E eu digo a qualquer pessoa surdo-oralizada, dentro de qualquer instituição, seja a sua voz, procura usar o que a lei e os decretos dizem de quais são os seus direitos. Não aceite que apenas digam que eles não podem fazer. Se você tem conhecimento de aplicativos, de plataformas, que você pode levar para o ambiente e fazer um teste ali, leve. Procure conversar com o coordenador, com a direção. Mas sempre vai ter um que a gente vai se identificar, sempre vai ter um que vai estar pronto a nos ouvir. Tenta com essa pessoa. Mas não desista dos seus estudos. O que você passou antes, não compara o agora. Então é isso. No meu ensino remoto, eu usei diversas plataformas, não só no ensino remoto, como também na minha vida diária eu tive que me reinventar. Eu uso no meu celular, só para dar uma ideia, um programa chamado Transcrição Instantânea, que onde quer que eu vou, eu coloco, e a pessoa fala e ele escreve. E eu fico só com isso, não. Eu mostro para a pessoa, é isso mesmo que você falou? E a pessoa confirma, é. Se não for, eu peço, você pode falar novamente? É uma forma de conscientizar a pessoa para entender qual é a necessidade. É isso, Matheus. Eu agradeço demais as suas falas. Elas elas são essenciais nesse momento que a gente vive, onde, né, as pessoas ainda não falam muito, né, da acessibilidade e da inclusão, não dão muito a voz à pessoa ali que tem a especificidade, que precisa ali, né, do atendimento, né, educacional, precisa dos meios, né, precisa ali de ser incluído, né, na sua graduação, na sua pós-graduação. Então, eu agradeço demais a sua presença. Agradeço as suas palavras, que são essenciais, né, para que se perpetue, né, a voz ali do PCD, para que, né, encoraje outras pessoas, né, falarem também, né, darem a sua voz, né, dizerem ali as suas necessidades, né, para que, né, permaneçam e concluem, né, com êxito ali seu objetivo no ensino, tanto no ensino básico, né, quanto no ensino de graduação e no ensino de pós-graduação. Agradeço demais, novamente, a sua oportunidade, obrigada. A sua fala, e muito obrigado por esse momento, né, de fala PCD.